trabalho é uma ferramenta fundamental para a emancipação das mulheres, especialmente para aquelas que são vítimas de violência doméstica. Quando uma mulher possui seus próprios recursos, ela ganha autonomia para tomar decisões e a capacidade de romper com ciclos de abuso. Estamos em agosto, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. Neste programa, vamos falar sobre a proteção do direito ao trabalho na Lei Maria da Penha. Afinal, como fica a manutenção do vínculo de trabalho em situações nas quais a vítima precisa se afastar do emprego? O que diz a legislação? O que aponta a jurisprudência? Eu sou Cíntia Girardi, jornalista do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e este é o Conexão Justiça. E para falar sobre esse assunto tão importante, está aqui comigo a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ildemar Meneguzzi de Carvalho. Está também, de forma virtual, a Procuradora Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Adriane Reis Araújo, e também a advogada Marta Moura. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Conexão Justiça. Eu inicio, então, perguntando à desembargadora Ildemar com relação à Lei Maria da Penha. Muita gente ainda desconhece que essa lei ela vai para além do âmbito criminal, da esfera criminal. A Lei Maria da Penha, ela não serve apenas para punir, né? Ela é muito mais conhecida na área criminal, mas ela também garante diversos direitos, entre os quais o direito de trabalho, né, que nós estamos hoje conversando aqui, e ela serve para acolher a vítima, ela serve para prevenir a violência doméstica e familiar, e ela também vem para incentivar a sociedade, toda a sociedade, a trabalhar com a erradicação da violência. Agora, a gente sabe que há situações em que a mulher vítima de violência ela precisa ser afastada do trabalho até mesmo para preservar a sua integridade, a sua segurança física. Nessas situações, procuradora Adriane, o que diz a Lei Maria da Penha e a jurisprudência? A Lei Maria da Penha, como bem falou a desembargadora Ildemar, ela traz vários aspectos. Um deles diz respeito à manutenção do vínculo de emprego quando a mulher tem a necessidade de se afastar do trabalho. Essa previsão legal, ela se estende por um período de 6 meses. Contudo, o legislador ele não deixou claro quem seria responsável pelo pagamento dos salários dessa mulher nesse período de afastamento. Como nós temos diversas situações em que, inclusive, se confunde a pessoa do agressor com a pessoa do empregador, por exemplo, situações de violência doméstica praticadas contra trabalhadoras domésticas, situações de violência doméstica numa empresa familiar, entre outras, eu posso responsabilizar o próprio empregador pelo pagamento desses salários nesse período do afastamento, mas, se não for esse o caso, a jurisprudência ela tem acolhido essa determinação com o pagamento desse salário pelo próprio INSS, como se fosse uma licença saúde. Existem muitas dúvidas, então, relacionadas a essa questão, doutora? Existem em decorrência do silêncio da legislação, né? A legislação ela apenas fala em manutenção do emprego pelo prazo de 6 meses. Nós temos, eu posso aprofundar mais, nós temos 2 tipos de afastamento do trabalho na legislação trabalhista. Nós temos um tipo de afastamento, que é a interrupção, onde os salários são pagos durante esse período, e temos um outro tipo de afastamento, que é a suspensão, em que os salários não são pagos. A gente interpreta aqui no Ministério Público do Trabalho, principalmente, uma vez que nós não temos tantos casos na Justiça do Trabalho, a interpretação corrente é que esse afastamento é um caso de interrupção. Então, há a determinação do pagamento de salários dessa mulher, certo? Caso essa trabalhadora, caso haja uma confusão entre a figura do agressor e do empregador.
Então, nesse caso, o próprio empregador é o responsável pelo pagamento do salário. Se ele não for o causador dessa violência doméstica, então a jurisprudência ela se estabelece com uma situação de interrupção, em que esse salário é pago pelo INSS, como se fosse uma licença-saúde. Faz falta na legislação ter a previsão específica de uma licença por conta de violência doméstica e familiar. Fica então também aqui, né, doutora Marta, um apelo, né, para que o legislador olhe para essa questão e especifique isso melhor. Exatamente. A gente esbarra porque quando se trata de uma legislação que fala de trabalho, né, e ao mesmo tempo, por exemplo, a jurisprudência nos traz que faz uma analogia à questão de afastamento por saúde, nós envolvemos 3 instâncias do judiciário: a Justiça do Trabalho, a Justiça da Violência Doméstica e o Tribunal Federal. Por quê? Se o juiz determina que seja pago esse valor pelo INSS, o INSS nos traz, eu como advogada, né, entra com um mandado de segurança, por exemplo, dizendo que o INSS, por ser autarquia, só pode ser demandado na Justiça Federal. Então, a gente acaba, né, tendo um triângulo aí que muitas vezes impede essa mulher de receber, né, porque a mulher já está em vulnerabilidade. Ela tem que sair normalmente do seu lar por causa da violência, porque mesmo com a protetiva não tem garantia de que dentro de casa ela se mantenha segura. Então, normalmente ela tem que se afastar e ir para uma casa abrigo ou para uma casa da família, né, alguém da família. Ela está sem remuneração. Como ela vai sobreviver, né? Então, na legislação, hoje tem alguns projetos de lei tramitando, né, para complementar essa determinação legal, né, que seria quem vai pagar, de fato, né, esse valor para essa mulher, porque, obviamente, ela está numa situação de muita vulnerabilidade social. Com certeza. Desembargador Ildemar, nós estamos aqui falando da manutenção do vínculo de trabalho, do salário, que é tão importante para a mulher em situação de violência. É peça fundamental para o enfrentamento. A gente ouve muitos relatos de mulheres que dizem que não conseguem sair de relacionamentos abusivos, violentos, porque dependem economicamente do seu esposo, do seu companheiro, da sua companheira. Nós percebemos que muitas são as mulheres que não conseguem romper o ciclo da violência justamente porque dependem financeiramente do agressor, né? E como a Marta falou, se a mulher recebe uma medida protetiva e ela fica em casa e ela não pode trabalhar, ela não vai ter como se sustentar. E muitas hoje ainda são as mulheres que dependem financeiramente do marido, ou do companheiro, né? Se elas não têm um emprego, se elas não são autossuficientes economicamente, como que elas vão sobreviver? Se elas têm filhos, se elas têm a vida própria delas, né? Então, nós sabemos que a dificuldade que a mulher tem de romper o ciclo, esse é um dos motivos, a situação financeira. E aí, como é que fica, procuradora, depois de 6 meses, a senhora falou ali no início da nossa conversa de que essa questão ela tem ali a duração de 6 meses. Depois de 6 meses, a mulher ela pode ser demitida? Ela pode ser dispensada do trabalho? A lei ela garante 6 meses manutenção desse vínculo com um afastamento, ou seja, ela pode não comparecer ao trabalho e continuar recebendo o seu salário. Só queria esclarecer um aspecto. Por que a gente entende que é essencial que o INSS arque com o pagamento dessa licença? Porque nós sabemos que existem diversas situações de discriminação de gênero no mercado de trabalho. Então, se essa mulher ela puder ser afastada e o empregador que não tem nenhum tipo de relação com a situação de violência, ele for responsabilizado,
claro que isso vai gerar uma repercussão muito negativa no mercado de trabalho da mulher. Por isso que é tão essencial ter a regulamentação com essa previsão da licença pelo período de 6 meses. Nesse caso, a gente vê a legislação assegurando 6 meses, pode ser um prazo insuficiente, não é? Por isso também que deveria ter uma licença específica para que essa mulher, ela, no momento da avaliação, não se levasse em conta, por exemplo, marcas físicas da violência ou marcas psicológicas necessariamente, mas você levasse em conta o risco mesmo, o risco dela retornar àquela rotina de trabalho. Então, os critérios são distintos, por isso que teria que ter uma licença específica em relação a isso. Hoje a gente vê muitas empresas, elas têm adotado medidas para auxiliar no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Essas medidas, elas são muitas vezes de conscientização internas, mas também são medidas de apoio complementares às medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Por exemplo, a possibilidade de você transferir a mulher de um estabelecimento para outro estabelecimento, saindo assim daquela rotina de trabalho, da rotina que ela ficaria mais vulnerável, ou então dando até mesmo suporte para mudar de cidade, suporte de aluguel, atendimento psicológico. Então, após os 6 meses, é possível a empresa dispensar, se ela não tiver sob nenhum tipo de determinação de proteção? Sim, é possível. Mas nós vemos hoje que as empresas, elas têm se atentado a essa situação e têm buscado não apenas manter essa mulher dentro do ambiente de trabalho, como complementar as medidas legais por outras medidas de apoio. Outra coisa que a doutora Adriana nos traz é sobre a violência psicológica. As políticas públicas que nós temos atualmente, elas são insuficientes para dar suporte emocional, né, na área psicológica. E vamos supor que uma mulher fique 6 meses afastada do trabalho, né, fique recebendo, mas o tempo de cada mulher, ele é diferente. Pode ser que aquela mulher, em 6 meses, ela não tenha conseguido elaborar aquele sofrimento. Dependendo de como é a violência e como reage o psicológico dessa mulher, isso vai ser insuficiente. Hoje, o SUS, ele não garante um atendimento psicológico de forma continuada. Então, nós temos que repensar, nós, sociedade, temos que repensar como dar suporte às vítimas de violência doméstica e familiar, também na área psicológica. É um assunto latente, né? Que a sensação que a gente tem é que quanto mais a gente discute, mais questões aparecem e precisam ser discutidas e resolvidas. Doutora Marta, a senhora, na sua prática profissional, já presenciou a situação de uma mulher ter que se afastar do trabalho? Inúmeras vezes. A questão é que vamos pensar no ciclo de violência. O ciclo de violência, infelizmente, o primeiro passo que o homem que pratica a violência faz é afastar a mulher da sua rede de apoio, né? Deixá-la cada vez mais vulnerável e dependente dele. O trabalho é uma rede de apoio para ela. Então, assim, normalmente, a partir da violência, a partir dos vários tipos de violência, né? O psicológico, o moral, ele começa a interferir no trabalho dela. Então, assim, essas mulheres que eu já atuei na defesa delas, conseguimos que o juízo da violência doméstica determinasse o afastamento, mas esbarramos nas questões que o INSS nos traz, e elas acabam pedindo demissão do trabalho, né? Ficando sem o trabalho, porque ficar esperando por muito tempo mantém, né, e piora a violência que ela está vivendo. Então, assim, a lei é muito interessante, mas realmente, sem regulamentação, embora a gente tenha buscado e tenha obtido o auxílio judiciário, a gente, apenas uma vez eu consegui concretizar
que a mulher começasse a receber o valor por um tempo menor, inclusive, de 6 meses. Mas nas outras vezes acabou o INSS entrando com uma defesa e a mulher desistiu do vínculo trabalhista para poder dar seguimento à sua vida. Porque ela tem que, às vezes, mudar de cidade, né? De bairro, pelo menos, para se afastar do agressor. Então, é muito importante que se veja isso, né? Eu já tive mulheres muito machucadas, que era evidente, né, as lesões, e outras que as lesões não eram físicas, e que às vezes são muito piores do que aquelas físicas, né? Então, tudo isso precisa ser regulamentado para que a proteção ao trabalho da mulher seja efetiva realmente. As lesões, às vezes, elas são invisíveis. Invisíveis e muito sérias, né? E essa espera, muitas vezes, coloca a mulher vítima de violência numa situação ainda mais vulnerável. Mas como é que fica? Quais são os elementos, procuradora, necessários para garantir esse vínculo do trabalho, do emprego, em situações em que a mulher precisa se afastar? Então, tem que ter a determinação de uma medida protetiva, né? Ou alguma ação que comprove que essa mulher está sofrendo uma violência doméstica e familiar. Se essa situação ocorre dentro de uma relação de trabalho, ainda nós não temos casos jurisprudenciais na Justiça do Trabalho, pelo menos eu desconheço. Mas nós temos casos que chegaram até o Ministério Público e nós conseguimos resolver de maneira extrajudicial, em que a trabalhadora ela sofre violência doméstica e familiar do próprio empregador. Aí, nesse caso, a gente consegue que o pagamento desses salários e desse afastamento ele ocorra sob a responsabilidade desse mesmo empregador, que, no caso, se confundem as duas figuras, né? Mas o que tem que ter, se for solicitar isso judicialmente, é importante ter alguma prova, algum elemento de que houve a prática da violência doméstica e familiar em relação àquela mulher, àquela trabalhadora, para então pedir esse afastamento junto ao judiciário trabalhista. A dúvida persiste. Quem é que vai pagar esse salário? Né? Por isso que na Justiça do Trabalho seria mais interessante esse tipo de pedido quando a figura do agressor e do empregador elas se confundissem. Agora, a gente está aqui falando sobre a proteção do direito ao trabalho para a mulher vítima de violência e existe uma lei que foi sancionada em 2022, Lei 14.457, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres. Essa é uma lei também importante. É uma lei muito importante porque é uma lei que incentiva as boas práticas das empresas para a contratação das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e também leva o tema da violência doméstica e familiar para dentro do ambiente de trabalho, fazendo com que seja, por exemplo, computado como um risco psicossocial dentro da organização. Por que isso é tão relevante? Porque faz com que não apenas os órgãos do sistema de justiça eles estejam empenhados, as polícias também estejam empenhadas na tutela dessa mulher, mas traz toda a sociedade para a proteção, para formar essa rede de apoio. Então, quando eu coloco a violência doméstica familiar como um risco psicossocial no trabalho, eu alerto todo o conjunto de trabalhadores sobre os sinais de violência que essa mulher pode estar sendo vítima, né? Alerta também a necessidade de ter uma orientação como essa mulher deve buscar a rede de apoio, porque mesmo a gente pode pensar que são espaços totalmente desconectados do trabalho e a casa, mas não é assim. Espaço do trabalho, espaço de convivência, onde as pessoas elas são impactadas pelo que acontece na vida do seu colega de trabalho. Então, a violência que aquela colega está sofrendo, ela tem um impacto negativo em todo o grupo. Ela pode, inclusive, gerar situações de insegurança pelo fato dessa mulher estar mais distraída, com dificuldade de concentração. Então, é um fator que tem que ser levado em conta e, com isso, a gente traz mais aliados ao combate à violência doméstica e familiar.
essa questão da conscientização ela é extremamente importante, porque assim a gente vai ganhando aliados. E por isso também a importância de campanhas como essa que a gente está vivendo agora, desembargadora. É importante que se diga que o Agosto Lilás ele foi instituído inicialmente pelo Estado do Mato Grosso do Sul em 2016, em relação aos 10 anos da Lei Maria da Penha, né? E lá já foi previsto a linha da educação, prevenção e conscientização. Em agosto de 2022, né, a Lei 14.448, ela é uma lei nacional, sancionada no governo do Bolsonaro, que instituiu o Agosto Lilás como mês de proteção à mulher, a fim de conscientizar toda a sociedade, né? Nos 3 níveis de esfera, União, Estados e municípios, a trabalharem de forma de prevenção, né? E de forma de conscientização sobre a violência doméstica e familiar, de uma forma muito ampla. Nós temos que trabalhar com a educação, principalmente se nós queremos mudar alguma coisa neste país, né? A violência doméstica e familiar, ela é muito complexa, né? Porque ela vem dentro da história, é uma história que perpassa, ela é transgeracional, né? Então, nós viemos de uma cultura de patriarcado, uma cultura onde, nos primórdios do tempo, vamos dizer assim, a mulher ela era, entre aspas, propriedade do seu pai, depois passou a ser propriedade do seu marido, né? E os direitos que foram sendo concedidos no decorrer dos anos às mulheres, eles são muito recentes ainda para mudar essa cultura de poder de masculinidade sobre a mulher, né? Veja que em 77 que temos a lei do divórcio, né? Em 84, falando de trabalho, pela primeira vez a mulher tem o direito de receber cartão de crédito, né, doutora Adriana? Então, 84 para 2024 é muito pouco tempo, são apenas 40 anos, né? Então, hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que ela veio reforçar todos os direitos que já estavam previstos na Constituição Federal de 1988, né? Direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à proteção. E até hoje isso ainda não está totalmente compreendido na nossa sociedade. O que nós mulheres queremos não é bater de frente com os homens. O que nós mulheres queremos é trabalhar ao lado dos homens com todo o respeito, com toda a dignidade que nos é concedida, inclusive, pela lei. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito a participação da desembargadora Ildemar, da procuradora Adriane, também da doutora Marta, que esteve aqui discutindo com a gente um assunto tão sério, que causa ainda tantas dúvidas. Obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço muito o convite, foi uma oportunidade única. Eu espero que a gente amplie cada vez mais essa rede de apoio e traga esse suporte financeiro para as mulheres conseguirem sair desse ciclo de violência. Obrigada. Obrigada, doutora Adriane. Eu também agradeço e eu faço em nome do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e lhes digo que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ele tem muitos programas voltados à área da violência doméstica e familiar e entre eles a Coordenadoria Estadual da Violência Doméstica e Familiar, a CEVID, ela trabalha com a Central de Atendimento Especializado, que é a CEAV. Nós temos várias parcerias com o município, com o Estado, com a OAB, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, a Defensoria Pública, em várias esferas, aí, tanto institucional, né, quanto sociedade particular, e isso tudo reforça que a violência doméstica e familiar vá sendo
conscientizada no decorrer da nossa história, né? O que precisa é haver a consciência de que toda pessoa precisa ser tratada com dignidade. Isso que nós precisamos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Mata. Também agradeço a oportunidade, né? E porque a gente, através dessa interação de instituições, né? Inclusive a OAB tem projetos específicos também de apoio à mulher em situação de violência, inclusive o projeto OAB por Elas. E a Comissão de Combate à Violência Doméstica, a qual eu faço parte, nós estamos trabalhando todos os dias para tornar a vida dessas mulheres um pouquinho menos penosa. E que todos nós, enquanto sociedade, entendamos isso. Nós queremos igualdade enquanto seres humanos, apenas isso. Este foi o Conexão Justiça, uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Se você gostou desta edição, pode assistir nossas outras entrevistas no canal do TJSC no YouTube. Até a próxima! Justiça Catarinense, nosso trabalho é o seu direito.